Bom dia, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Nem sei se vocês vão estar assistindo isso de manhã, de tarde ou de noite. Tudo bom, gente? Quanto tempo! Seguinte, na nossa última aula sobre conteúdos específicos de espanhol... Ai, meu Deus, tô com um troço no cabelo aqui. A gente falou sobre os membros da família, né? Aí agora faltou um pedacinho ali sobre a função familiar, que é o estado civil. A gente não vai falar só do estado civil, porque de acordo com a lei brasileira, não é mesmo? A gente só tem 5 estados civis, que é solteiro, casado, separado, divorciado e viúvo, mas a gente sabe que entre essas classificações a gente tem várias outras denominações que a lei não conta, né? Então vamos seguir adiante. Vocês viram que fofinho? Coraçãozinhos e aliancinhas. Aí agora a gente parte para uma visão um pouquinho mais triste. Inclusive, vou pedir aí pro DJ colocar... Deixa eu vou botar pro lado de cá que eu tô apertando pra passar e não tá passando essa coisa. Vou pedir pro DJ colocar músicas tristes, né? Para as pessoas que estão nessa realidade da fase 1 da lei brasileira, que é a fase do solteiro, né, meus filhos? Então, trouxe alguns memes pra vocês, né? Que memes a gente fala de coisas atuais. Então, quando a gente fala de estado civil na internet, a galera gosta, né, de tirar sarro, principalmente dos solteiros e dos casados, né? Então, trouxe alguns memezinhos. Então, estado civil, nem solteiro, nem casado, desaprovechado, ou seja, ninguém tá aproveitando. Solteros, sociedad organizada libre de traiciones, errores, reclamos, sin obrigaciones sentimentales. Deu pra entender, né? Reclamos são reclamações. Situação sentimental. Cupido me hace bullying, tá? Então, o bullying em espanhol ele pode ser usado o termo em inglês, ou pode ser também, eles fizeram um termo em espanhol que se chama acoso. Então, quando vocês virem a palavra acoso, é bullying, tá? Deixa eu sair da frente dos meus próprios memes. Vou botar aqui na frente que esse aqui vocês já viram. Estado civil, soltero, casado, es complicado en una relación o en campaña. Soltero, pero nunca solo. Tem até uma musiquinha assim, né, no Brasil. Situación sentimental, soltero, en una relación, no sé, en una maldición o algo. E aí, por último, estado civil, tesouro de mamá. Tá? Então, pra quem olha o Chaves, sabe, né, que o Kiko é o tesouro da mamãe dele. Agora que a gente fez, né, essa pausa para brincadeira, a gente vai para uma parte bem séria da coisa, tá? Eu trouxe para vocês umas informações sobre a legislação brasileira que estava em vigor, ou seja, que valia até 2002, tá? Então, até o ano de 2002, a gente era regido pelo Código Civil, que foi, gente, criado em 1916. 1916 é 100 anos atrás, tá? Tipo isso, mais que 100 anos atrás, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Nesse código, que era o código que estava em vigência até 2002, lógico que ele foi sendo, né, alguns artigos e alguns trechos foram sendo revogados por outras leis, mas ele totalmente saiu da circulação só em 2002, então isso é um abismo, uma coisa chocante, tá? Então, o que eu vou dizer para vocês sobre as relações civis, né, principalmente a relação da pessoa casada. E aí, como é que esse código via o papel da mulher na sociedade, a mulher casada, tá? Ou a mulher de modo geral, tá? Era a mulher de modo geral, tá? Então, para esse Código Civil, que é de 1916, o Código Civil é aquele código que rege as nossas relações no dia a dia, tá? Ele que vai dizer o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, essas coisas assim, tá? Então, o homem, nesse Código Civil de 1916, que ficou em vigor até 2002, ele era o chefe da sociedade conjugal, ou seja, tinha um casal, tinha uma família, o homem era o chefe, ele mandava na mulher, ele mandava nos filhos, e principalmente ele mandava na filha também, tá? Então, existia essa relação de poder do homem sobre as mulheres que faziam parte da sua vida. E aí, esse homem, ele era responsável por limitar as possibilidades de ações que essas mulheres tinham. Então, tinha que passar pelo crivo, né, do homem,
Se a mulher queria fazer alguma coisa, tinha que perguntar, tinha que autorizar. Até para viajar, antigamente as mulheres precisavam de autorização do marido. Era uma situação bem de posse, sabe? O homem, ele era dono da mulher e a mulher só podia fazer aquilo que ele autorizasse, tá? E aí eu vou colocar alguns trechos para vocês de coisas que a mulher não poderia fazer ou só poderia fazer com autorização do homem, tá? Então, quando tivesse alguma discordância dentro da família, quem decidia era o homem, ou seja, a mulher não podia bater pé com nada, ela não decidia nada. Quem decidia, no final das contas, era o homem. Então, para não comprar briga, deixa que o homem resolve, tá? E aí, muita gente tem a mania de falar, ai, mas antigamente as relações duravam mais. Claro, né, a mulher, ela era posse do homem, ele mandava em tudo, ele mandava inclusive no dinheiro dela, tá? E aí, como é que tu sobrevive num mundo assim? Tu é submissa, e hierarquicamente tu tá num nível abaixo. Então, como o homem mandava na mulher, como é que ela ia poder se separar? Como é que ela ia poder querer viver uma vida longe dessa pessoa? Então, era, né? Ficar casada era uma situação de submissão. As mulheres não tinham poder para se separar e durante muito tempo elas foram estigmatizadas, as que se separavam e se divorciavam, tá? Antes eles chamavam de desquite, quando a mulher se separava, ou seja, quando ela não queria mais o marido, e aí depois vinha o processo judicial, tá? Então, o que acontecia? Essas mulheres que se separavam, que se desquitavam, né? Que se divorciavam, a sociedade entendia que elas não eram dignas de respeito. Então, por exemplo, os homens, quando sabiam que uma mulher estava separada ou divorciada, eles assediavam a mulher, porque eles entendiam que uma mulher separada, uma mulher divorciada, que na época eles chamavam, né, de desquitada, era uma mulher desfrutável, tá? E aí vocês entendam esse desfrutável num termo que eu não posso dizer aqui, tá? Então vocês imaginem o sacrifício que era se separar antigamente. Então não digam que antigamente os relacionamentos duravam mais. Antigamente os relacionamentos duravam mais porque existia um poder em cima da mulher. Ela tinha que ter muito peito para se separar, para se divorciar, e além disso ela ia sofrer um preconceito enorme do restante da sociedade, que ia taxar ela como desfrutável, como uma mulher fácil, tá? Que todo mundo pode chegar e fazer o que quiser com ela, porque ela deixa, tá? Então, muito cuidado ao falar essas bobagens. Então, voltando. Quando tivesse algum tipo de discussão, né, entre marido e mulher, quem sempre tinha razão era o marido, tá? O marido ou o pai, né, no caso das meninas que eram solteiras, ele tinha o exercício do pátrio poder, ou seja, o poder paterno, o poder do homem. Então, ele mandava em tudo. Ele fazia o que ele queria, basicamente, tá? Esse mesmo homem, ele era o único responsável pela administração dos bens do filho, ou dos filhos, né? E aí, quando a mulher casava, ela assumia como casamento os sobrenomes do marido, que era uma realidade bem comum até poucos anos atrás, né? De uns tempos pra cá é que a mulher vem, né, resolvendo ficar com seu sobrenome de solteira, porque isso é mais fácil, dá menos burocracia depois, porque a gente precisa mudar todos os documentos, RG, certidão, e assim vai, e isso é uma função, dá uma gastaria de dinheiro, então é mais fácil ficar com um nome de solteira mesmo, tá? Então a mulher tinha que, obrigatoriamente, né, pegar os sobrenomes do marido, e aí, a partir do momento que ela casava, ela virava companheira do marido e auxiliar nos encargos da família. Sem o consentimento do marido, ou seja, sem a autorização do marido, a mulher não tinha poder sobre os seus próprios bens, ou seja, se ela vinha de uma família que tinha posses e os pais tinham deixado para ela terras, imóveis, quem mandava naquilo depois que ela casava era o marido, ela não tinha poder sobre nada, tá? Não interessa qual era o regime de bens, ou seja, se eles casaram com separação total de bens, com comunhão de bens e etc, tá? Então ela não mandava em mais nada. Casou, perdeu a liberdade. Não que tivesse muita liberdade antes do casamento, mas tinha um pouquinho mais, digamos assim, entre muitas aspas. Mas depois que casava era um cárcere, né? A mulher não podia aceitar nem negar herança ou alguma coisa que viesse de outra pessoa sem autorização do marido. Então, os meus pais faleceram,
Eu só posso receber a herança se o meu marido autorizar. Se ele não autorizar, quem fica com a herança é ele. Tá? Ela não podia... O litigar em juízo civil ou comercial é ela ir abrir um processo contra alguém ou contra alguma coisa. Então, só o marido poderia autorizar ela a fazer isso, mesmo que ela tivesse todas as condições, ela tivesse razão em querer abrir um processo, ela não podia se o marido não autorizasse, tá? Ela não poderia exercer profissão sem autorização do marido, ou seja, ela não poderia trabalhar se o marido não quisesse, tá? E aí a gente pensa no seguinte, em casos em que a mulher tinha poucas condições familiares, tá? Poucos bens. Se o marido não deixava ela trabalhar, como é que ela ia se separar? A partir do que ela ia viver? Tá? Então vocês entendem que essa coisa de antigamente os relacionamentos duravam mais é uma bobagem? Porque é uma falsidade total, tá? Até 10 dias após o casamento, o marido poderia anular o matrimônio, né? Se a mulher já tivesse sido deflorada, ou seja, se ela não fosse mais virgem e ele não soubesse disso. Pelo amor de Deus, Brasil. E aí, enquanto a mulher fosse casada, ela era considerada pela justiça brasileira, né, pelas leis brasileiras, relativamente incapaz, ou seja, ela não tinha 100% de condição de domínio sobre as próprias atitudes, quem mandava era o marido, tá? Então, basicamente, era essa a situação da mulher no estado civil casada. Lembrando que essa lei foi criada em 1916 e ela ficou vigente, não totalmente, né, mas parcialmente até 2002, tá? Então, só em 2002 é que isso mudou, graças a Deus, e a gente deixou de ser, perante a lei, posse do marido. Eu deixei para vocês aqui a fonte da lei, mas se vocês jogarem no Google Código Civil Brasileiro 1916, vocês acham a lei, tá? E vocês vão ver que ela tá toda riscadinha, toda taxada, porque ela já caiu, graças a Deus. Outra coisa, na legislação brasileira mais antiga, né, isso não tem a ver com o Estado Civil, mas tem a ver com essa questão do poder masculino sobre o feminino, a mulher não podia praticar esportes e a mulher também não podia votar, tá? Então, essas não podia estudar também, bem mais antigamente, então essas são coisas que vão mudando conforme, né, a mulher vai se posicionando na sociedade e vai exigindo seus direitos. Então, eu trouxe a parte sobre o Estado Civil para vocês terem essa noção de que a coisa já mudou, já estamos numa situação bem melhor para nós mulheres, mas ainda assim a nossa situação não é das melhores, tá? Agora a gente volta para a parte do conteúdo especificamente. Deixa eu ver se eu me jogo pro ladinho de cá para não tapar tantas coisas. Ih, vai tapar igual. Vou deixar do lado de cá, depois eu volto. Tá, então os estados civis em espanhol. Lembrando que, oficialmente no Brasil, a gente tem 5 estados civis, tá? Solteiro, separado, divorciado, casado e viúvo. E tanto em português quanto em espanhol, a gente tem outros estados que não são estados civis, ou seja, que não são considerados pela lei como um estado de relacionamento com outra pessoa ou não, mas que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então a gente tem solteiro e solteira, né? O bom é que eles são bem parecidinhos com o português, então dá pra gente ter uma noção. Separado, separada, né? Que é a pessoa que se casou e que não deu certo e aí começou a mover, né, o processo de divórcio, mas ainda não saiu o divórcio, porque o divórcio é aquele papel que diz, você está divorciado, ou seja, rompeu o vínculo matrimonial. Enquanto a gente está separado, significa que não houve o rompimento do vínculo matrimonial na justiça, ou seja, enquanto a gente é separado, depois que a gente casou, né, a gente não pode casar. Ai, o interfone tocou no meio da gravação da aula, o Brasil me obriga a ficar nervosa. Voltando então, recapitulando. A pessoa que é separada, ela não tem o direito legal, né, nas leis do Brasil, de se casar de novo. No civil, né, porque no religioso a gente sabe que só pode casar uma vez na religião católica, né. Mas aí nós estamos falando de, né, Estado civil, nós estamos falando do civil, né, o que vai no civil, não no religioso. Então, se a pessoa está separada, ela não pode se casar enquanto não sair o divórcio, ou seja, enquanto não sair a separação matrimonial, tá? E aí a gente tem o Estado Civil
de casado e casada, né, que é a mesma coisa, se escreve português e espanhol, que é quando a pessoa, né, vai lá e assina o seu contratinho de casamento. Lembrem-se que na aula que eu falei sobre os familiares, eu disse para vocês que eu posso chamar, né, as pessoas casadas de marido e mulher, ou posso chamar de esposo e esposa. Em espanhol, a palavra esposa significa também algema, tá? Então, fica aí a reflexão para vocês sobre o casamento. No século XXI tá melhor, né? Mas antigamente, se a gente vai pensar no Código Civil de 1916, o casamento era uma algema para a mulher, né? Fica a reflexão. Seguindo então, a gente tem, né, as opções de relacionamento. Em espanhol, quando a gente tá namorando há menos de um ano, às vezes até pode ser mais, tá? Essa classificação aqui de tempo, ela é bem relativa. A gente diz que a gente tengo novio, ou seja, eu tenho namorado, tá? Em espanhol, novio é namorado, não é noivo. Depois a gente vê como é que é noivo, tá? Então, quando a gente tá namorando, estamos en un noviazgo, tá? Ou seja, num namoro. E aí as pessoas que fazem parte do namoro, né, podem se chamar novio e novia, namorado e namorada. Acompanhado e acompanhada são aquelas pessoas que têm um tipo de união, mas essa união ela não foi validada pelas leis, digamos assim. Então eles não assinaram nada, não tem ali, né, uma certidão de casamento. Eles resolveram, é aquela coisa famosa do juntar as escovas, né? Também pode ter a diferença, né, entre relación e noviazgo, em alguns lugares. E aí eles colocam o quê? En una relación são as pessoas que estão juntas, né, num relacionamento relativamente fixo há mais de um ano, tá? Mas também pode chamar de novio normal, tá? Então, o namoro, independentemente do tempo que ele tenha, de extensão, de duração, a gente chama de noviazgo, tá? E aí, em alguns lugares, vão chamar os namoros mais longos de relación. Também temos, né, o último estado civil considerado pela lei, que é viúva e viúva, né, em espanhol é viudo e viuda. Estranho, né, mas é assim mesmo. E aí, para finalizar, a gente tem essas três aqui, tá? Temos um estado estranho, que eu não considero nem um estado de relação, que isso aqui é sacanagem, tá? Mas como eu tenho que mostrar para vocês o vocabulário, eu trouxe o vocabulário para vocês, tá? Então, a gente tem também a possibilidade de traición ou traicionar, que é a traição, né? Que também pode ser chamado de tener amante, tá? Então, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Eu só tenho que apresentar o vocabulário para vocês. Mas não sejam escrotos, tá? Não quer mais, termina. Bem simples. Claro que se tu tá num relacionamento monogâmico, ou seja, com uma pessoa só, se tu tem relacionamento aberto, nem se considera a possibilidade de ter, né, um amante, porque as pessoas são livres para ter mais de um namorado, namorada, essas coisas aí, tá? Então, se a relação de vocês for monogâmica, ou quando vocês tiverem uma relação monogâmica, ou seja, vocês entraram em acordo de que vocês vão namorar só aquela pessoa, vocês vão se casar só com aquela pessoa, não traiam. Fica a dica da Gabizinha. Eu tenho a pessoa que é comprometido ou comprometida, que daí sim é o noivado aqui, tá? Então lembrem, a aliança é o noivado, eu estou comprometida. A gente fala isso em português também, né? Eu tô comprometido. Tá? Então comprometido é o noivo ou noiva. E aí, para finalizar, a gente tem um estado que é considerado pela lei, tá? E aí a pessoa que tem a união civil, né? A união estável civil, ela tem direitos, digamos assim, não é casada, mas ela tem direitos que ela não teria se fosse solteira, ajuntada, amigada. Em espanhol, então, essa união estável se chama união de hecho, e aí a tradução literal seria união de fato, que é uma união atestada pela legislação, tá? Povinho, era isso por hoje.
Vou deixar um material aqui no Classroom, ou se vocês estiverem vendo isso pelo YouTube, estará no Classroom um material com todo esse vocabulário, né? Explicando o que é o Estado Civil, para quem não sabe, né? Então, vocês podem baixar o material, tá? Não precisa anotar nada, tá tudo suave. Até a próxima. Fica uma atividade para vocês de final aqui, que eu quase ia esquecer, Brasil. Na atividade que eu deixei lá no Classroom, ela tem um espacinho para vocês marcarem, né, com um X. E aí vocês raciocinem, vendo todos esses estados civis e não civis, né, que são aqueles que não são considerados, assim, pela lei como oficiais. Agora é a vez de vocês. Em espanhol, quando a gente fala, é a tua vez, a gente diz tu turno. Ou seja, vocês vão botar a mão na massa. Qual é tu estado civil? Tá? E aí, se a gente quer fazer uma frasezinha completa, eu digo, yo estoy tal coisa. Quando eu uso o verbo estar, como vocês viram, né, na aula anteriorzinha ali sobre os verbos ser e estar, o verbo estar, ele dá a ideia de uma coisa que não é permanente, de uma coisa que vai passar. Então, o estado civil é um estado momentâneo, ele pode ser modificado a qualquer momento. Por isso que a gente diz, yo estoy solteiro, casado ou viudo, porque a qualquer momento aquela situação pode mudar. Caso a pessoa ache que ela vai ficar para sempre no mesmo estado civil, aí ela pode dizer soy solteiro, soy casado, soy viudo, tá? Então, na folhinha que eu deixei para vocês no Classroom, vocês só marquem um xizinho lá na situação, né, conjugal de vocês, existente ou não. Agora sim, beijos e finalizei.